Cidade Alerta. Colisão entre dois veículos complica trânsito na BR-101, à altura do bairro Mirassol, em Natal. Às 7h30 da manhã, o trânsito muito congestionado no sentido Natal-Panamirim, justamente por causa do acidente. Viatura da Polícia Militar capota depois de colidir com outro veículo. A condutora do veículo não estava habilitada, estava saindo de casa para pegar o filho. Bandido armado de faca assalta depósito de bebidas na zona leste da capital. E pior que a gente paga imposto caro e na hora não tem segurança. Homem morre atropelado na BR-226 no distrito de Mangabeira, município de Macaíba. Aí quando a gente entrou na curva, a gente presenciou que ele vinha tombando assim na mão, ao contrário. Comerciante acusado de homicídio em Mossoró é preso armado com revólver em Grossos. Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde para você que está em Natal, na região metropolitana, em todo o Rio Grande do Norte. Depois de Salatel de Souza, que fez aquele balanço geral, você já sabe. É hora de botar o cancão pra piar. Botar o cancão. Quem gosta desse negócio, povo lá de Brejinho, né, Ana Paula? A morena dos Rói de Meia, dos lábios grossos lá de Brejinho. Ela é que gosta desse negócio assim. Vamos embora, começando logo ligeiro, sem demora. Colisão entre caminhão e carro de passeio deixa o trânsito complicado na BR-101, altura do bairro Mirassol, em Natal. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido. A repórter Roberta Trindade tem os detalhes. Roberta, é com você. Segundo testemunhas, o Celta branco e este caminhão seguiam no mesmo sentido, Panamirim-Natal. O condutor do Celta disse à polícia que ele foi fechado várias vezes pelo motorista do caminhão. Depois perdeu o controle do veículo, subiu o canteiro e invadiu a pista contrária. Às 7h30 da manhã, o trânsito muito congestionado no sentido Natal-Panamirim, justamente por causa do acidente. A Polícia Rodoviária Federal teve muito trabalho para evitar outras colisões. Os policiais pediam calma para os condutores. A pista precisou ser interditada por alguns minutos para que fosse desobstruída. Os policiais usaram uma corda emprestada para puxar o veículo. Apesar do Celta ter ficado parcialmente destruído, o motorista do automóvel não teve ferimentos. Disse que seguia de Nova Panamirim para a praia de Pitangui, onde trabalha como professor. Nenhum dos entrevistados quis gravar entrevista. Policiais rodoviários também não quiseram se manifestar. Graças a Deus ali só os estragos materiais. Como também teve estrago material em outra colisão que gerou capotamento. Uma viatura do 8º Batalhão de Polícia capotou depois de colidir com um carro no bairro de Serra Rosado, aqui em Natal. A viatura é lá de Barra do Cunhão. Detalhes com a repórter Elizabeth Miglione. Beto, explica essa história aí, onde foi exatamente isso daí? O bairro é de Serra Rosado, viatura da Polícia Militar, ali ó, virada, capotou, bateu naquele outro carro que a gente vai conferir aqui a placa. O trânsito está bastante congestionado, a gente tem informações de que seria uma mulher que estaria dirigindo aqui na Rua dos Caicós, quando se deparou com a viatura que vinha da Intendente Teodósio de Paiva, a outra avenida. A colisão foi muito forte, como a gente pode acompanhar. Vamos tentar chegar lá um pouquinho, mais perto, para a gente ver, né, quais foram os danos. Os policiais saíram, estavam bem a princípio. Ela é de Barra de Cunhaú, do 8º Batalhão da Polícia Militar. A gente vê que o airbag foi acionado, né, os policiais conseguiram sair, mas olha só os danos, né, e como é que ficou o carro. O carro que foi envolvido na colisão é esse Siena aqui, de placas MXQ 8130. Vamos aqui nessa outra parte, chega pra cá. Olha só como foi, a batida foi forte. A gente pode ver o pessoal do esquadrão Águia, né, que está aqui no local. A batida foi dessa forma. Foi muito forte a batida. A senhora foi socorrida, levada pelos profissionais do SAMU. A princípio ela estaria passando bem. A gente vê inclusive que ali no canteiro central os policiais ainda estão pegando as primeiras
informações relativas ao acidente. Olha só, a gente vê ali o esposo da senhora que estaria dirigindo o veículo. A gente vai tentar aqui conversar com eles e o trânsito está bastante congestionado, porque já é quase meio-dia aqui no bairro de Cerrosado. Vamos acompanhar aqui essa situação. O senhor que é o esposo da senhora que estava dividindo o centro? Sou. Como é que foi a colisão? Ela lhe informou como é que ela está? Graças a Deus está todo mundo bem, né? Não se machucou ninguém, foi uma colisão aqui. Ela vinha lá do Caicós, o menino descendo do Antônio Basílio aí, se colisão na esquina ali, né? Mas ficou machucado em algum momento? Não, graças a Deus, normal, né? Só uma pancada mesmo na parte do abdômen, mas tranquilo. Em relação aos policiais, o senhor chegou a ver alguma informação? Também não. Graças a Deus está todo mundo bem, né? Graças a Deus. O senhor tem informações já relativas aos policiais que estavam pilotando a viatura? A princípio, o policial foi para o hospital, né? Vamos verificar a situação dele e identificá-lo. Fazendo as ocorrências aqui relativas ao acidente. Isso, possível. As primeiras informações aqui que nós colhemos em torno aqui do acidente é de que a condutora do veículo não estava habilitada. Estava saindo de casa para pegar o filho quando se deparou com a viatura que estava vindo de Barra de Cunhaú, como a gente pode constatar, apenas trocar o óleo da viatura. Infelizmente aconteceu esse acidente. Essas são as informações preliminares. A gente segue aqui para ver o que é que vai acontecer diante das circunstâncias. Nessa ocorrência específica, qual o procedimento, policial? A princípio, está ainda retirando a CNH, ela vai ser conduzida posteriormente à delegacia para o delegado tomar as providências. A dirigir sem habilitação do carro seria já crime, né? E seria crime de trânsito. Olha, duas coisas me chamam a atenção aí. Tudo bem? Me dá a imagem lá da viatura, Guguinha. Quero ver essa viatura aí. Aí o cara bate, a mulher está no processo de retirar a CNH. Vê se dá para a gente identificar aí alguma parte, Guga, que aparece de onde é essa viatura. Ela é do 8º BPM, ela veio de lá de Barra de Cunhaú, salvo o melhor juízo. Barra de Cunhaú, tá aí. Aí, 8º BPM, Barra de Cunhaú. Vocês sabem o que é primeiro lugar. Aí, como eu dizendo, a mulher pode até deixar a imagem um pouquinho. Se quiser ir deixando as imagens rolando, sem áudio, pode deixar também, Guguinha. A mulher vai cruzar a avenida, daí ela é atingida, né, pela viatura. Eu espero que não tenha coleguismo, que se faça o que for correto, independente de ter sido uma viatura policial ou não. Independente. Quem tiver errado aí, que arque com as consequências. E o fato de a mulher, né, estar ainda ali tirando a CNH, não quer dizer que ela estava errada nessa ocorrência. Absolutamente. São duas situações completamente diferentes. Ela não tinha viatura, não tinha habilitação, estava dirigindo sem habilitação. Mas, por exemplo, se ela fosse parada aí, ela dirigindo sem habilitação e alguém do trânsito a parasse, aí caberia multa e uma pessoa habilitada viria para conduzir o carro normalmente. Não cabe nem retenção do veículo. Aí a viatura veio de lá de Barra do Cunhaú. Sabe para fazer o que aqui? Trocar o óleo da viatura. Acho que dá mais de uma hora Calando, tu que viaja muito, dá mais de uma hora de viagem de lá da Barra de Cunhaú para cá. Sabe dizer, velho? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos uma hora de viagem. Dá 2 horas facinho? Dá 2 horas facinho. Para trocar o óleo da viatura. Quer dizer, já tem um tempo de deslocamento. O gasto de combustível. O gasto com alimentação. Diária, tudo pouco. Um dia sem essa viatura na cidade. E agora vai demorar um bocado para a cidade ter essa viatura de volta, para o município tê-la de volta. Nem se recupera. Talvez tenha sido PT, perda total, não sei. O que eu questiono é por que essa burocracia, que eu acho uma burocracia burra, ter que deslocar uma viatura. Isso não é do comando do batalhão, não é do comando. Não, isso é uma ordem superior.
Para que deslocar uma viatura de tão longe para fazer apenas a troca de óleo, quando isso poderia ter sido resolvido lá na Barra de Cunhaú? Poderia ter acontecido com qualquer viatura. Quer dizer, se o cara está lá em Mossoró, tem que trocar óleo, tem que vir aqui, é? O cara está lá no Escambau do Juto, tem que vir aqui na capital? Gente do céu. Aí, eu repito, aquela velha frase que eu gosto de falar. É incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Será que precisava acontecer esse acidente do cara vir lá de Barra de Cunhaú para colidir e capotar a viatura aqui em Natal? Eu acho que é melhor repensar isso, o comando da polícia, o governo do estado. Vamos repensar isso, minha gente. Veja o que poderia ter sido evitado se essa viatura tivesse parado numa troca de óleo lá dentro da Barra de Cunhaú, se não tiver ali mais próximo, e pronto, resolveria. Concorda comigo, minha gente? Calango, pode me acompanhar se quiser. Pode me acompanhar, só porque eu falei aquilo, velho. Aí ele ficou desorientado, é? Um homem morreu atropelado na noite de ontem na BR-226, à altura do distrito de Mangabeira, município de Macaíba. De acordo com testemunhas, no momento do acidente, a vítima estava sob efeito de álcool. Testemunhas. Agora, na tela do alerta, com ele, o homem do paletó preto. Paulo Lima. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, aqui na BR-226, no município de Macaíba, na comunidade conhecida como Mangabeira. A vítima, apenas conhecida pelo nome de Chico, era moradora aqui da comunidade, morava inclusive aqui do outro lado, em um barraco. Presume-se que o local onde ele tenha sido atingido foi justamente esse, onde agora se encontra o boné. O corpo foi arrastado cerca de 50 metros aqui pela via. Olha, ele foi parar logo aqui adiante, logo após a viatura do 11º Batalhão, que faz agora isolamento. De acordo com uma testemunha, minutos antes da vítima ser atropelada, ela caminhava aqui sobre a via, aparentando estar sob efeito de álcool. Um oficial da PM que passava pelo local acionou o CIOSP, que encaminhou uma viatura para isolar a área, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, responsável pela rodovia. No momento a gente ainda não conseguiu nada porque o tenente Mike Sete, oficial de serviço aqui de Macaíba, ia passando no local quando deparou aí com essa vítima, né? Acionou aqui o tático Mike e eu vim aqui dar cobertura aqui, enquanto chega o INTEP, o delegado ou a Polícia Rodoviária Federal, por se tratar de ser uma BR. Não há, portanto, ninguém viu qual a marca, cor, modelo do veículo que atropelou o pescador. Segundo o pessoal aí, foi um carro de cor azul, mas não sabe identificar que marca é o carro, né? Porque já procurei aqui familiares para pegar os melhores detalhes ou informação do cidadão, mas não tem como, porque aqui não tem nenhum familiar dele no local. De acordo com o policial, este trecho da BR já é conhecido como Estrada da Morte, por conta do elevado número de ocorrências registradas com vítimas fatais. Os postes não têm iluminação pública, enquanto a pista não conta com acostamento, forçando os moradores a caminharem sobre ela, aumentando o risco de acidentes. Aqui se chama BR da Morte, porque tem muitas curvas aí e o pessoal aqui batizou com curva da morte. E essas curvas são muito perigosas. E o cidadão aí, segundo informação, ele estava embriagado quando estava zigue-zague na BR, passou-se o veículo e infelizmente atropelou o cidadão. Um lado é o morro, né? E outro lado é a maré, né? Aí fica tudo difícil. Esta testemunha viu quando a vítima caminhava pela BR aparentando estar embriagada. A gente vinha no ônibus, aí quando a gente entrou na curva, a gente presenciou que ele vinha tombando assim na mão ao contrário, certo? Aí quando a gente viu tombando, a gente só um bebo ali, a gente passou pra lá. Aí quando foi na volta, a gente já não avistou mais ele, na volta, certo? Tá entendendo? Aí quando eu ia voltando agora para ir para casa, no carro pequeno, aí presenciei que ele estava aqui, já falecido já. Com a chegada ao local deste sobrinho, foi possível identificar a vítima. Francisco Dantas de Brito tinha 65 anos, era pescador aposentado. José confirma que o tio se embriagava com frequência e passava a perambular pela BR. A família, inclusive, já havia alertado o aposentado sobre os riscos que ele corria, mas não adiantou. Já esperava, certeza.
Já tinha inclusive alertado ele. Já tinha alertado ele. A família me alertava ele. A gente, que é sobrinho, dizia ele que... Mas cuidar mais da sua vida, porque senão ele ia acontecer isso. E ele não dava ouvido? Não, de jeito nenhum. E aqui a rodovia é perigosa, né? A rodovia estreita. Aqui é muito perigosa. Tem muito postamento pouco, gente que anda de bicicleta, sempre acontece esse acidente. E atenção à notícia urgente que me chega agora por telefone. A repórter Mariana Rocha, no bairro de Neópolis. Mariana, boa tarde. O que está acontecendo? Que novidade você traz agora para os telespectadores do nosso Cidade Alerta? Boa tarde, Laura. A gente está aqui na Avenida dos Pinheirais, em Neópolis. Teve um acidente aqui nessa avenida por volta do meio-dia. Um caminhão estava passando por aqui, como o motorista disse que sempre passa, mas dessa vez ele acabou batendo numa árvore. Uma árvore bem antiga, uma árvore, segundo uma comerciante aqui, que ela mesma plantou essa árvore há 25 anos, uma árvore grande, bonita, mas está sendo podada, infelizmente, estão cortando a árvore inteira, só está o tronco agora, porque não sacou, né? Bateu no caminhão, destruiu toda a estrutura do caminhão. Era um caminhão que trazia uma carga de uma pessoa, de descartáveis, prejudicou também a carga. Segundo o motorista, ele vinha devagar, cerca de 40 quilômetros, não pôde desviar da árvore porque vinha um carro na outra faixa, e aí causaria um acidente talvez pior, né? Mariana, essa situação, a rua está interditada, os bombeiros estão terminando o serviço aqui, tem vários curiosos olhando o que aconteceu, mas nada mais grave. O trânsito está sendo desviado, Mariana? Podia comprometer até a estrutura de uns comércios, uns prédios comerciais que tem aqui na passada, porque a árvore fica numa calçada. E se tirasse o caminhão com a árvore do jeito que está, ela poderia cair e trazer danos maiores. Laura. Ô, Mariana, você consegue me ouvir? Consigo. Me diga uma coisa, querida, o trânsito está sendo desviado por onde? Qual a orientação que a gente pode dar neste instante aos nossos telespectadores? Pelo que eu estou vendo aqui, Laura, a rua não tem muito movimento, sabe? Os bombeiros, eles bloquearam a rua e os carros estão desviando pela rua Amambaí, pelo que eu estou vendo aqui. Tá tranquilo, não teve transtornos maiores para o trânsito, não. Só a questão do comércio aqui mesmo e a árvore que foi cortada. Perfeito, então. Mariana Rocha, muito obrigado. É a notícia urgente chegando para você em primeiríssima mão, telespectador da TV Tropical, telespectador do Cidade Alerta, porque aqui assim é do jeito que o povo gosta. Olha, um bandido armado com uma faca invade depósito de bebidas para assaltar. Como não havia dinheiro no caixa, o que é que ele resolveu fazer? Roubar um pote cheio de moedas. A ação foi na tarde desta terça-feira. E o assaltante Cofrinho ainda não foi localizado. Ô, Cofrinho. Roberta Trindade, é com você. Observe as imagens captadas pelas câmeras de segurança. Um homem de capacete entra às 4h49 da tarde. Armado com uma faca, anuncia o assalto. No caixa do depósito não havia dinheiro. Ele vai embora, mas volta e rouba o pote de moedas. A ação dura segundos, o suficiente para deixar as 3 pessoas que estavam no comércio revoltadas. Maria Aparecida é a proprietária e faz um desabafo. É revoltante, porque a gente trabalha domingo a domingo, aí vem e leva. Arruma, não tem o que fazer, arruma dinheiro fácil. E pior que a gente paga imposto caro e na hora não tem segurança. De que adianta a gente pagar os impostos e não serve pra nada. E se a gente deixar de pagar, vem aqui, bloqueia suas coisas. A gente paga coisa caro, pra ter um serviço não tem. Dá uma revolta grande. Aparecida diz ainda que este ano os bandidos já tinham assaltado o comércio outras 2 vezes. A gravidade do problema é muito maior do que se imagina. Aqui nós estamos em Brasília Teimosa. Porém, quando a gente vira, nós estamos de frente para a Praia do Meio, na Avenida Café Filho, onde passam turistas diariamente. E os assaltos também são constantes naquela região ali. Seja no bairro ou no corredor turístico, esta manhã a polícia não foi vista fazendo ronda. Você vê, comerciante com toda a razão
mas com toda razão mesmo, diz assim, a gente trabalha mesmo para pagar os nossos impostos, para comprar a mercadoria, botar aqui, aí vem um e leva. Olha aí, ó, ele vem, o pessoal tá na tranquilidade, até aí tudo bem. Aí entra o cara com o capacete, olha, já de faca. Isso aí é uma tatuagem, né, no antebraço dele. Tem a impressão de que seja ele armado com a faca, ó, já faz a limpa, ninguém reage, obviamente, e ele imediatamente vai embora. Chega, aí voltou e pegou as moedinhas. Se rapaz, tem dinheiro no caixa não? Não. Então vai moeda mesmo. Cofrinho, assaltante e cofrinho. Como não tinha o dinheiro do caixa, o cara não dispensou a viagem e levou as moedas. Esse já está sendo conhecido lá como assaltante cofrinho. Agora de capacete ninguém desconfia de nada, né? Também difícil de reconhecer. Só pela... Suponho eu que seja uma tatuagem ali no antebraço dele. Enfim. Aí a revolta da comerciante. A revolta da comerciante. Não aguenta mais. O depósito já tem sido roubado. Você tá lá, vai... Olha lá, ó. Isso é uma tatuagem, é o quê? Dá pra entender direito aí, minha gente? Você sabe, vai chegando uma certa idade, o cara já vai ficando meio sem visão, sem um monte de coisa, né, velho? É um problema sério. Mas deve ser uma tatuagem mesmo. Se você conhece aí na sua rua um mala que tem uma camisa dessa aí da galera do reggae, dá um toque à polícia aí, pra polícia ir lá prender que você é um bandido, velho, reieira. Ou é o assaltante cofrinho. Olha lá, assaltante foi lá e pegou o potinho das moedas e levou, caiu fora. Assaltou do campeonato, tá lá. Aí todo mundo revoltado. Aí vem a revolta. Tá, pode voltar pra cá. Vem a revolta geral de todo mundo. Não é por menos. Olha, e casal tenta assaltar casa lotérica no Planalto, mas a ação é descoberta e os dois fogem antes de fazer o assalto. Betânio Bezerra, o homem que arrocha o Coloral, conta a história. Betânio. Por volta das 4 horas da tarde, aqui na Avenida Miramangue, no bairro do Planalto, nesta lotérica, aconteceu uma tentativa de assalto. A história é o seguinte: ontem, as informações que temos aqui, é que ontem o elemento chegou aqui juntamente com uma mulher, parando uma moto bem ali. Então desceu, no caso o casal, veio até aqui a lotérica, fez toda a sondagem aqui do movimento da lotérica e daí foram embora. Hoje veio apenas o elemento, que já parou a moto bem ali perto daquele orelhão. Então caminhou até aqui. Como essa lotérica tem um grande movimento, vocês veem pessoas aqui, uma hora dessa, nós estamos já às 4h30 da tarde, olha ainda a quantidade de gente que tem aqui para entrar nessa lotérica. A lotérica é muito bem protegida e não deu certo para o elemento que veio praticar esse assalto. De repente, pessoas que estavam na fila, quando ele entrou aqui, que veio de lá, deixando a moto lá perto daquele orelhão, quando caminhou até aqui, então uma pessoa percebeu que ia acontecer um assalto. E nisso gritou, olha o assalto. Quando gritou, as pessoas que estavam saíram correndo aqui na Miramangue. Então não deu certo para o elemento que veio aqui para tentar assaltar essa lotérica na Avenida Miramangue, no bairro do Planalto. No momento, a polícia foi acionada e chegou de imediatamente ao local. Só que quando chegou aqui, a pessoa que veio para assaltar já havia saído do local, já tinha apreendido fuga em uma moto. Nesse momento, os policiais do 9º Batalhão vieram até aqui e saíram em perseguição para ver se localiza o elemento que tentou assaltar a essa lotérica. Pelas características apenas da moto, não houve ninguém que falasse o número da placa da moto, apenas deram as características para a polícia e nesse momento a polícia está fazendo uma varredura aqui no bairro do Planalto para tentar localizar a pessoa que veio até aqui na tentativa de assaltar, só que não conseguiu. Desde ontem já foi percebido que o meliante que tentou assaltar aqui já veio observando a movimentação da lotérica e hoje ele veio tentar fazer o assalto, só que não deu certo para ele. Tendo em vista aqui que a lotérica é muito bem protegida, com blindagem. Quando ele anunciou o assalto, a
funcionária só se protegeu por dentro, sabendo ela que estava protegida e negativo, não conseguiu ter êxito. No mesmo tempo, os clientes que estavam fora da lotérica conseguiram se evadir, correndo, desespero aqui, e eles saíram de mão abanando. No caso, ontem vieram aqui com uma moto, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher veio aqui ontem, o próprio que tentou o assalto hoje, veio aqui ontem provavelmente com a sua esposa, alguma comparsa também dele, tentou observar aqui o máximo possível para vir fazer o assalto hoje, mas não deu certo. Não deu certo sem êxito. Dessa vez, os bandidos levaram a pior. O cara esperto já foi lá, fez uma observação. Aí as pessoas também perceberam, esse cara não é daqui. O que é que ele está fazendo tanto aqui, olhando para dentro da lotérica? A turma já ficou meio esperta no assunto. Aí depois, no outro dia, o cara vai com uma outra bandida. É impressionante o número de mulheres que estão aí envolvidas no mundo da criminalidade. Tá de lascar mesmo, tá de lascar. Tá pior do que os calangos lá de coisa, lá de nós. Olha, não é tu não, os calangos estão comendo lá. Dizer um negócio, se não fosse também, e eu imagino a correria das pessoas lá na hora, quando é assalto, pronto, a moça lá já se protege, ali o bandido não entrava mais. Mas e as pessoas lá fora? Essas poderiam realmente ter até sofrido algum prejuízo físico se o maluco atirasse ou a louca tivesse armada e atirasse. Graças a Deus, espero que a polícia encontre, bota esse casalzinho de criminosos na cadeia, deu um gradenal para eles deram um vazar ali, não teve quem encontrasse. Olha, o mecânico Wagner Gomes de Lima foi condenado a quase 20 anos de prisão pelo assassinato de Lúcia Maria Montenegro e tentativa de homicídio contra o filho dela, após um acidente na Avenida Bernardo Vieira. Isso em janeiro desse ano. Wagner já respondia pelo crime de estupro. Mariana Rocha tem os detalhes. Mariana. Wagner Gomes de Lima, que matou uma mulher com 7 facadas e feriu o filho dela depois de um acidente de trânsito no dia 7 de janeiro deste ano, recebeu hoje a sentença proferida pela juíza Eliana Monteiro. Ele foi condenado a 19 anos e 4 meses de detenção pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A decisão foi de um júri popular formado por 7 homens. O titular da Delegacia de Homicídios, que assinou o inquérito, também não tinha dúvidas da culpa do réu. Desde o início de nossas investigações, eu acredito na condenação dele. Tendo em vista que ele praticou esse crime, ele sabia o que estava fazendo e cometeu essa barbaridade. O que ele quer explicar, na verdade, aí é o inexplicável, né, de como ele cometeu esse crime. Mas ele, para mim, não tem outra situação, ele é culpado. Durante todo o julgamento, que começou ainda pela manhã, Wagner Gomes parecia tranquilo. Ele chegou a conversar com algumas pessoas. A defesa, que no início do caso tentou alegar legítima defesa, hoje apresentou como argumento uma possível insanidade mental. A vítima, Lúcia Maria Montenegro, de 55 anos, morreu na hora. O filho dela, Rutênio Antônio Vanderlei, sobreviveu. Os dois foram atacados depois que o carro dirigido por Wagner se envolveu em uma colisão na Avenida Bernardo Vieira, no bairro das Quintas. Testemunhas disseram que Wagner Gomes já desceu do carro com uma faca na mão. Por causa das evidências, o magistrado que decidiu levar o caso ao tribunal do júri decidiu também que o réu não poderia recorrer em liberdade. Ele já respondia condenação por estupro. Em julho, nós estivemos na casa da família e vimos que a memória de Lúcia permanece viva. Já faz 6 meses do ocorrido, mas as memórias continuam muito vivas aqui dentro da casa da família. Afinal, Lúcia foi a única mulher da vida de Roberdan e eles fariam 34 anos de casados em dezembro. Eu esperava isso do juiz, chegar e dizer 30 anos e acabou, se for decidir, acabou. Era isso que eu queria, né? Mas se vai júri popular, vamos acreditar na justiça, que eu acredito na justiça. Olha, seu Roberdan, o Tênio, família inteira, que sirva pelo menos para... A ferida não vai ser curada, nunca. Mas que sirva para acalentar a alma, porque quantos outros
cometem crimes tão bárbaros ou mais bárbaros e cruéis, igual a esse, e ficam em liberdade, o que é revoltante. Esse infeliz aí, pelo menos, vai passar um certo tempo na cadeia. 19 anos e 4 meses. Espero que fique o máximo de tempo possível. Um crime, rapaz, sem chance de defesa para ninguém. Ele vinha perseguindo um carro, louco, achando que a ex dele estava metendo ponta nele, gaia, chifre, aquela zorra toda. Aí desce, bate em outro carro. Olha que são as coisas. Bate em outro carro, quem bate no carro da frente, onde está a mãe e o filho. Ele sai do lugar, ainda tenta uma confusão, uma briga, aí sai, faz o retorno lá na frente, aí vem como que fosse voltar para a Zona Norte. Para o carro do outro lado da Bernardo Vieira, já desce com essa faca serra em punho e já parte de forma agressiva para cima das vítimas. O Tênis foi o primeiro a ser atingido. A mãe, no afã da defesa do filho, que mãe é assim, defende o filho de todo jeito, acabou sendo golpeada no coração e morreu. Espero que para a família, pelo menos um pouco de paz e de descanso, essa condenação siga. Pelo menos. Porque a ferida, como eu disse, não tem como curar, não tem como sarar. Olha, o juiz da 3ª Vara Criminal de Natal, Ricardo Procópio, adiou a decisão sobre o destino de Josenilde Lopes, acusada de ter matado o próprio filho de apenas 8 meses de idade. Detalhes com o repórter Tiago Medeiros, você vê aqui na tela do Alerta. A audiência de hoje de manhã foi suspensa porque uma das 2 testemunhas não foi ao Fórum Miguel Seabra Fagundes. Por causa disso, Josenilde sequer prestou depoimento. A nova audiência já tem data marcada para ocorrer. Será no próximo dia 24. Josenilde é acusada de ter matado o próprio filho de apenas 8 meses. A criança foi encontrada morta durante o carnaval deste ano. Ela estava na cama da mãe, enrolada em um lençol e tinha um grande hematoma no rosto. Josenilde foi presa dias depois do corpo da criança ter sido encontrado. Na época, ela admitiu que é usuária de drogas desde os 14 anos, que já foi internada 31 vezes para tratamento e também confessou ter cometido o crime. No entanto, os advogados de defesa negam que ela tenha matado o filho. Josenilde Lopes aguarda o julgamento em liberdade. Esse outro caso aí também foi estarrecedor, viu? No carnaval, a moça sumiu, depois foi encontrada perambulando lá pela Redinha. E o filho, 8 meses de idade, morto. 2 homens foram presos nesta terça-feira após furtar o aparelho de som de um veículo na zona norte da capital. De acordo com a família, os suspeitos são usuários de drogas, como mostra agora a reportagem do homem do paletó preto, Val Lima. O furto deste toca-CD levou à prisão o SG Flávio Marques da Costa, de 28 anos, e do comparsa identificado como William Silva Santos, de 33. Os 2, que são usuários de drogas, foram conduzidos para a delegacia de plantão. A dupla foi detida pela Polícia Militar logo após arrombar este veículo e tirar do mesmo o toca-CD. Na fuga, se deparou com a guarnição da Polícia Militar, que já havia sido alertada via CIOSP pelo proprietário do carro. Para o tenente que fez a condução até a DP, possivelmente o aparelho seria trocado por drogas em alguma boca de fumo. Infelizmente, esses 2 furtaram um toca-CD no veículo do cidadão. E infelizmente, a gente sabe que esse toca-CD nem muito valor comercial tem, é somente para sustentar o vício. E o procedimento a ser adotado? Bom, o delegado vai fazer o flagrante aqui, desse caso, porque apesar do valor não ser tão alto, não deixa de ser um furto e deixa de lesão com o nosso cidadão, Ele já tem a antecedência, a dupla? Um aparentemente não, você não vai ser confirmado pelo ITEP e pela Polícia Civil. O outro confessou durante o caminho que já tinha sido preso por furtar a câmera de segurança de uma loteria. A irmã de Flávio, ao saber da prisão, compareceu à delegacia. Em conversa com nossa equipe de reportagem, fez um relato emocionado do sofrimento familiar.
após o irmão entrar no mundo das drogas. Era envolvido, mas nunca tinha sido preso, nunca tivemos carro da polícia na porta da gente, pegando ele por nada. E dessa vez foi algo que assim inesperado. A gente não esperava isso porque ele estava trabalhando. Em outros tempos que ele não trabalhava, a gente até esperava que quem tem na família um usuário de droga sempre espera alguma coisa. Espera chegar morto, espera algum vizinho dizendo, reclamando de alguma coisa, mas ele nunca teve. Nunca tivemos nem sequer queixa de vizinho por besteiras de criança. Porque até fomos criados em casa, trabalhar, escola. Então foi algo que mexe muito com a família. Tenho 2 tias que nos criou com muito amor, com muito carinho, melhor do que muito pai e mãe, e nunca nos soltou nada. E esse é o triste fim que a droga faz. Eu que nunca entrei em delegacia, entrei para saber dele, para levar informação para casa. Porque quando a polícia chegou, minhas tias, meus familiares não teve ação nenhuma de perguntar para onde vai ou o que foi. Eu saí de um trabalho numa igreja católica, quando eu vejo isso acontecer, diariamente pessoas dizer, Flávia, tem um filho usuário de droga, Flávia, meu marido foi preso, Flávia, é isso, mas ter algo assim dentro da minha casa é um fator que a gente espera uma morte, mas foi estranho. Por conta das drogas, Flávio chegou a ficar em coma, passando alguns dias internado no hospital de Macaíba. Ele misturou álcool com remédios e acabou que ficando em coma, e em hospital público eles dão prioridade a quem está com a doença causada pela natureza, não por uma pessoa que quis se drogar. Então passou alguns dias, 5 dias, dormindo, né, como morto. E depois que ele saiu disso, ele mesmo disse que não queria mais aquilo para a vida dele e caminhou, passou muito tempo sem fazer. Tanto que a gente achava, nós somos familiares, até achava que ele não estava mais utilizando. Porque depois desse susto, ele realmente voltou a estudar, voltou a trabalhar. Não vivia assim diariamente com a gente em casa, mas sempre estava com a gente. Trabalhava no local onde ele trabalha e vivia nesse local. Mas todo final de semana estava lá com a gente, dando oi, eu estou aqui, oi, eu estou bem. Então é uma pessoa que a gente não esperava isso nesse tempo. Nesse momento dele, que ele está trabalhando com uma pessoa que aqui e acolá passava lá e a gente via, tinha notícia dele, saber que ele estava bem. Ao finalizar, ela faz um apelo aos jovens para que não se envolvam com drogas, pois os caminhos já são conhecidos. É difícil dizer o que fazer, mas levar para uma igreja, mostrar a verdade, ensinar uma profissão, trabalho, estudar, mostrar realmente que isso tem 2 caminhos, todo mundo sabe, mas realmente não cair nessa tentação. Deus abençoe essa família que tem alguém envolvido nas drogas, sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, Esperar que a família, sobra tanto para a família, né? Aí lá vai a mãe, a irmã, lá vai a tia, lá vai a avó, danada dentro de uma delegacia, humilhação, que não é fácil, por conta de um rapaz, espero que ele consiga, que obtenha força interior, a ajuda das pessoas, da família, dos parentes e de Deus acima de tudo. Olha, bandidos atacam um homem e tomam moto de assalto no centro de Caicó. Apesar do grande movimento no local, ninguém percebeu a ação dos assaltantes. Acompanhe na tela do alerta com um homem que arrocha o coloral. Betânia Bezerra. O homem foi abordado pelos 2 suspeitos nas proximidades deste ponto de mototáxi na Avenida Coronel Martiniano. Por volta das 10h30 da noite, a dupla ameaça a vítima com um revólver e exige que ela entregue a moto e depois foge em disparada. Ainda em estado de choque, o homem pede ajuda aos mototaxistas que não tinham percebido a ação. Eles se levantam depressa, mas não conseguem mais localizar os bandidos. A polícia militar realizou diligências, mas também não conseguiu encontrar suspeitos nem a moto roubada.
Rapaz, olha, policiais do Grupo Tático Operacional da cidade de Jardim de Piranhas interceptaram um dos homens que roubou essa moto em Caicó. A equipe montou barreira nas proximidades do sítio 13 Riachos, na estrada que liga Caicó a Jardim de Piranhas. Mas quando o assaltante se aproximou, atirou nos PMs, amigos. E aí furou o cerco. Na perseguição, o suspeito foi baleado e caiu da moto. Entretanto, mesmo ferido, conseguiu fugir a pé em direção ao matagal. A moto, pelo menos, foi devolvida ao seu legítimo proprietário. E por volta das 10 horas da manhã de hoje, teve um crime lá na feira de Caicó, ali nos barracos do açougue, né, de Caicó, que fica na açougue público Augusto Frade, da rua Olegário Vale, no centro da cidade. A vítima, conhecida apenas pelo apelido de Baiano, ele foi atingido por vários tiros e morreu. Tipo aí de execução. Até agora, ninguém sabe o paradeiro do assassino. Fugiu, ó, sem deixar marca nenhuma. E delegados decidem encerrar a greve, mas as delegacias deverão continuar fechadas por conta da paralisação dos policiais civis. Por enquanto, os boletins de ocorrência continuam sendo registrados no quartel-geral da Polícia Militar, como mostra a repórter Roberta Trindade aqui, ó, na tela do alerta. Roberta. Todas as distritais especializadas permaneceram fechadas durante esta manhã. Uma reunião à tarde entre a delegada Ana Cláudia Saraiva, presidente da DEPOL, e os diretores de polícia da Grande Natal e do interior poderá dar um rumo para a reabertura das delegacias. O problema é que os delegados precisam dos agentes de polícia para dar seguimento às investigações. E os policiais civis continuam em greve por tempo indeterminado. Em uma assembleia ontem à noite, os delegados entenderam por bem voltar ao trabalho, após 20 dias de paralisação. O objetivo, segundo Ana Cláudia, foi cumprido, já que a intenção era iniciar um amplo debate com o governo do estado para a melhoria de trabalho para a categoria. Como se está numa negociação, estávamos numa negociação, o governo sinalizou com o atendimento de algumas dessas reivindicações. Estamos numa mesa de negociação, resolvemos dar um voto de confiança, flexibilizar, mas não vamos nos desmobilizar. Nós permaneceremos mobilizados, monitorando o cumprimento desses compromissos, né, que nós esperamos sejam cumpridos, como a retirada dos presos. Esperamos que haja evolução na proposta da nomeação dos concursados, porque a proposta do governo não é aquela que nós desejamos e que a sociedade potiguar precisa, porque nós precisaríamos imediatamente da contratação de pelo menos 81 policiais, era esse nosso pleito, para que a gente pudesse implantar a divisão de homicídios. Com relação aos recursos, o governo sinalizou com a manutenção dos 8 milhões de reais, né, em torno de 8 milhões de reais, a questão das diárias operacionais em atraso, né, inclusive com implantação em contra-cheque. Enquanto as delegacias não voltam com o funcionamento normal, boletins de ocorrência continuam sendo registrados no quartel da Polícia Militar. Porém, para registrar o BO, é preciso vir aqui num dia, pegar a ficha e fazer o registro no dia seguinte. Mas tem pessoas que já vieram 4 vezes aqui no quartel da Polícia Militar para conseguir fazer o registro do boletim de ocorrência. É o caso do motorista Luiz Gonzaga, morador do Planalto. Ele veio de novo, outra vez, até conseguir atendimento hoje. Vim 2 vezes, não consegui. Na terceira vez não consegui pegar a ficha, para ser pedido no outro dia. O seu caso é? Foi a perca de um recibo de um veículo que foi perdido, então tem que fazer o BO para ir no Detran e solicitar a segunda via do recibo do veículo. Uma mão de obra muito grande com a polícia em greve. É verdade, exatamente. A Polícia Civil toda em greve e a população fica sem saber o que fazer, né? Fica nas mãos da marginalidade mesmo. Seu William conta que a mulher está sendo ameaçada por parentes e está sem o auxílio da polícia. Estão precisando da polícia, de justiça. Chamei a polícia, telefonei para o 190, passou 1 hora para chegar na minha porta e agiu 15 minutos comigo. Foi na casa de um, de outro, não achou, é claro que não ia achar. E me deixaram, disseram, procura uma delegacia, relate isso na delegacia. Eu procurei todas as delegacias.
Me ensinaram aqui, vim aqui no quartel, conversei com o delegado, expliquei minha situação, fui seguido. Eu disse que ele estava correndo risco de vida e ele falou o que para mim? Ele disse, olha, o senhor vem amanhã, bem cedinho, 5 horas da manhã, senão o senhor não consegue a ficha. Tira uma ficha para ser atendido na quarta-feira. Quer dizer, se eu estava morto uma hora dessa, porque, pelo que eu entendo, não está resolvendo a minha situação, de jeito nenhum. Eu peço socorro, entendeu? Para resolver a situação. Diariamente são registrados 100 boletins de ocorrência nesta sala improvisada no quartel. Feriados e final de semana não tem funcionamento por aqui. Funcionam as delegacias de plantão da Zona Sul e Zona Norte. Perda ou furto de documento, perda ou furto de celular só pela internet. O site policiacivil.rn.gov.br. Olha, e é impressionante, viu? Acaba a greve, mas policiais civis continuam, então nada adianta. Hudson Silvestre está comigo por telefone, produção. Tem notícia aí chegando agora diretamente com o nosso querido Hudson Silvestre, do nosso site Via Certa Natal, que sabe tudo sobre o trânsito. Hudson, boa tarde. Que novidades para os telespectadores do Cidade Alerta, Hudson? Boa tarde, meu amigo Lauro Lima, boa tarde a todos. Na Avenida Boa Sorte, no Vale Dourado, um motociclista perdeu o controle da sua moto e foi para lá embaixo de um coletivo, ali no bairro do Vale Dourado. O resgate do SAMU já presta atendimento ao motociclista. A gente não tem maiores detalhes sobre ainda o estado de saúde dele. O trânsito está bastante complicado no sentido do bairro Nova Natal, Lauro Lima. Ok, informação, Hudson, muito obrigado, meu querido. Acidente aí sério, então, pelo que eu percebo. O motociclista foi parar embaixo do ônibus, está sendo atendido. Espero eu, com fé em Deus, que ele consiga sair dessa bem. Olha, como se não bastasse aí todos os acidentes. Foram muitos acidentes hoje, viu? Pela manhã e agora no começo da tarde. Ainda teve um inconveniente de pela manhã o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191, ter ficado fora do ar depois de uma pane elétrica. O serviço, no entanto, voltou a funcionar antes mesmo do meio-dia e, segundo os plantonistas lá da PRF, a demanda de chamadas já foi totalmente atendida. Que legal! Comerciante acusado de um dos homicídios de maior repercussão em Mossoró é preso por porte ilegal de armas. Francisco Alex foi detido em Grossos com um revólver calibre 38. A repórter Samara Nogueira conta mais detalhes dessa história. Samara. Na tarde da terça-feira, policiais de Grossos prenderam na entrada da cidade o comerciante Francisco Alex Bandeira Alves, de 32 anos, com porte ilegal de um revólver calibre 38. Alex Bandeira estava em um carro branco de placa OKB 7641. O agente policial Wilson Fernandes, que estava no plantão, nos conta como a polícia foi acionada e como ocorreu a ação. Foi informação que a Polícia Militar recebeu que um rapaz num veículo branco, tipo Chevrolet Onix, tinha passado num determinado canto e uma pessoa tinha visto uma arma. Passou a placa do carro para ele, a Polícia Militar saiu em diligência e conseguiu abordá-lo. Aqui na delegacia de plantão do bairro Alto de São Manuel, Alex Bandeira pagou uma fiança de R$ 900 e foi liberado. O carro que estava com o comerciante era de sua propriedade e não ficou apreendido. O revólver que estava na posse do comerciante tinha 6 munições e ainda está na delegacia de plantão. O agente Wilson diz o que será feito com a arma. A arma vai ser encaminhada para a delegacia do bairro, que é a 2ª DP, e vai ser concluído o inquérito e enviado para a Justiça. No dia 26 deste mês, Alex Bandeira será julgado pela morte do funcionário do Detran Mossoró, Roberto Nunes Freitas de Souza, que aconteceu no final de dezembro de 2002 em uma pizzaria do bairro Nova Betânia. Segundo o comerciante, Roberto do Detran, como era conhecido, teve participação na morte de sua mãe. Quer dizer, pode ser questão de vingança, né? Pode ser, eu não sei. 2002, não estava nem aqui. Mas aí o comerciante está sendo acusado de
ter matado esse outro camarada, o Roberto, pela participação na morte da mãe dele. Olha, 302 câmeras de segurança deverão ser instaladas nas ruas de Natal até junho do próximo ano. A capital conta atualmente com cerca de 50 desses equipamentos. As informações são da repórter Renata Bezerra. É com você, Renata. Das câmeras que ainda não foram instaladas, 62 vão monitorar áreas de comércio, já que a insegurança tem sido uma reclamação constante de quem trabalha no setor. Igapó, Tirol, Alecrim, Cidade Alta e Petrópolis são alguns dos bairros que serão beneficiados. Outros 40 equipamentos estão previstos dentro do programa Crack É Possível Vencer, do governo federal. A instalação deve começar em outubro. Serão 20 câmeras em Nossa Senhora da Apresentação e outras 20 em Felipe Camarão. O objetivo é impedir o tráfico de entorpecentes e reduzir o número de crimes. Já outras 200 câmeras para vigilância de avenidas próximas ao estádio Arena das Dunas e pontos turísticos da cidade ainda não têm os recursos assegurados. São quase 5 milhões de reais e o governo vai tentar uma parceria com a UFRN. Nesse caso, o monitoramento deve acontecer em áreas como a Via Costeira, Praia do Meio e grandes avenidas como a Salgado Filho. As imagens serão monitoradas pelo Centro do Comando de Controle, que está sendo montado na Escola do Governo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Soldado Geraldo, do 1º BPM, completando hoje 24 anos de efetivo serviço na Polícia Militar aqui do nosso RN. Eita, Geraldão, já tocasse muito horror nos bandidos aí de Mãe Luísa, né não? Geraldo, o terror dos bandidos de Mãe Luísa. Olha, mandar um abraço também aqui para o Marcos Rodrigues, Igor Rafael, Salete, Monique da Serrada, Zona Norte Natal, Cancão Repeador, Paulo Nunes Felipe, Maionara Fonseca, valeu Potência, Cheiro Grande Heron, Santa Rosa, Marcos Rodrigues Gomes e o Zé Negão informando aí que encontrou os documentos de Valda Ferreira de Andrade e Sebastião Davi de Andrade. Pode ligar para ele, 8869-0778, que os documentos lhe serão entregues. Valeu, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos, um beijo e até amanhã.